Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do nosso notável podcast. Eu sou o professor André Albuquerque. Aqui nesse nosso podcast nós falamos sobre biomecânica, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre tudo que há de bom para que nos tornemos cada vez mais notáveis. E claro, eu sempre trago professores notáveis aqui, como o professor Aurélio Alfieri. Como é que está? Como é que você está, professor? Muito bem, melhor agora. Na verdade, está tudo azul hoje, né? Se a gente tivesse combinado, a gente não teria feito isso, né? Tudo azul, inclusive cenário azul, camiseta azul e a logo do Notável Podcast azul também. Então, com certeza a nossa conversa hoje vai fluir. Com certeza. Não é verdade? Aurélio, olha só. Você é professor de educação física, tem especialização em psicologia corporal, atua como professor universitário, palestrante. E eu acho que você hoje é youtuber principalmente, mas você faz tudo isso há 20 anos, né? E agora é mais focado no público sênior. E cara, você tem mais de 900 mil seguidores, vai bater 1 milhão nos próximos meses no YouTube, 40 mil seguidores, mais de 40 também no Instagram. Agora a gente sabe que nem tudo começa desse jeito, né? Conta pra mim como é que foi o seu início na educação física. Eu quero saber um pouco aí de como é que você começou, como é que você escolheu a educação física, inclusive. Cara, se eu te contar que eu gazeava aula de educação física no colégio, que eu tinha vergonha de fazer aula de educação física, ninguém acredita, né? Eu nunca fui muito bom com atividades com bola, André. Na verdade, o único esporte com bola que eu vou muito bem é pilates com bola. Cara, se tiver bolinha, bola grande, bola pequena, eu passo vergonha, né? E daí eu sempre era o último a ser chamado pra queimada, pro futebol, pro vôlei, pro handebol e pra qualquer outra coisa que tivesse bola, né? Então eu ficava com muita vergonha no colégio. Muita vergonha mesmo. E eu odiava a aula de educação física porque só tinha coisa com bola. E daí eu levava um atestado pra não fazer a aula, fugia, me escondia, fazia de tudo, né? E eu tinha pavor. E daí, um dia, por convite de um amigo, eu resolvi fazer judô. E me encontrei no judô, principalmente por conta da turma, das pessoas, né? Da equipe. E judô tem uma grande vantagem, não tem bola. Eu não sabia dessa. Que faixa que você é? Conta aí. Que faixa você é no judô? Eu fui até marrom. Legal. Fui até marrom. E daí eu competi no judô. Nunca fui, assim, aquele atleta de judô, assim, né? Mas, porque eu participava de uma equipe muito boa, muito grande, assim, uma equipe que tem pessoas, inclusive, aí que estão na seleção brasileira, que já treinaram com a gente. E daí no judô eu me encontrei. E eu me espelhei tanto nesse meu professor de judô, mas tanto, que eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara. Quero ser professor de judô. Só que para ser professor de judô, eu precisava fazer a faculdade de educação física, né, cara? Daí ia ter futebol, handebol, vôlei, tudo aquilo lá, né? Que eu tive que passar na marra, né? Mas na marra mesmo, né? Teve que passar a goela abaixo. Mas eu entrei na educação física com o objetivo de ser professor de judô, né? E logo na faculdade ali já foi um trauma, né? Porque daí começa com futebol, com vôlei, com basquete, com handebol, tudo tinha bola, né? Foi uma tristeza mesmo, cara. Foi com o judô, cara. E olha só, o que o judô, eu fiquei pensando que agora, porque o judô, esses esportes orientais, eles têm muito a questão da disciplina, né? Você acha que a sua disciplina, então você fez por vários anos, quantos anos, mais ou menos? Judô? A sua prática para chegar Nossa, até a faixa eu nunca tinha marrom. parado para calcular, mas assim, foi dos 8 até os 17. Quase 10 anos, né? Uhum. E o que você acha que dentro da disciplina esportiva do judô te trouxe para que você hoje tivesse essa sua dedicação, ou de repente até um pouco... Com certeza não seria nada sem o judô, né? Não seria nada. Inclusive eu tentei desistir do judô várias vezes. Com muito esforço tentava desistir. Mas daí meu pai falava que ia cortar minha mesada, daí eu tinha que continuar, né? Mas o judô, assim, ele tem essa questão da disciplina, tem a questão de competir, de perder, de ganhar, que para ganhar você precisa treinar, que a estratégia... Cara, o meu sensei, na época, imagina, eu tô falando isso há muito tempo atrás, cara, muito tempo atrás. Tô falando isso em 95, 96, 97. Ele filmava as lutas em VHS, que é aquelas fitas que giravam assim, e daí ele obrigava a gente a assistir aquelas fitas e fazer scouting
dos nossos competidores e anotar que golpe o cara entrou, que ponto que deu e que momento da luta que foi. Na hora que a gente ia lutar com essas pessoas, ele pegava esse scout que a gente fez anteriormente e daí ele olhava aquilo e falava assim, cara, esse adversário vai te entrar tal golpe em tal minuto. Então o aquecimento vai ser o teu colega aplicando esse golpe e você vai ficar dando esse contragolpe, faz lá umas 200 vezes, esse vai ser teu aquecimento. Na hora que a gente entrava na luta, com estratégia. Com estratégia, com já estratégia. desde essa A gente entrava, tô falando em 1995, com fita VHS a gente fazia. Então eu aprendi um pouco dessa estratégia, um pouco dessa ideia. Para você ter ideia, a gente monitorava com frequencímetro cardíaco as lutas para saber o que estava acontecendo de maneira escondida. A gente enfaixava o peito para não parecer que estava com aquela fita. Porque não podia. Para tentar monitorar também. Para monitorar, para saber o que estava acontecendo nessa época. Legal. Então, essa estratégia, essa inteligência, esse trabalho em equipe veio do judô com certeza absoluta. Cara, eu também posso te dizer que comecei com a questão esportiva na 5ª série, com o basquetebol. E foi meu esporte favorito, né? Então, desde a 5ª série até a faculdade, basicamente, eu treinei diariamente, posso dizer assim, né? Ou às vezes não, na 5ª série, de repente não diariamente, mas eu tive esse empenho do treinamento, né? E também entrei na educação física devido ao esporte, né? Engraçado, porque a gente, muitas vezes, né, achava que seria um treinador de basquete. E me encontrei no atletismo. Engraçado, né? Porque o meu primeiro estágio foi no atletismo. Então, quando eu fui entrar, inclusive, buscando algum tipo de estágio, eu falei, eu quero entrar no basquete. Só tive a oportunidade de entrar no atletismo e eu acho que foi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida, que eu conheci outras disciplinas, outros pensamentos, outras formas de treinamento que não era a coletiva, o basquete e tudo mais, né? Então, eu posso dizer que o atletismo mudou a minha vida também, né? São 2 esportes que eu tenho muito carinho hoje, assim como você. Eu vejo nos seus olhos quando você fala do judô, né? Um carinho específico a ele, e eu vejo dessa mesma maneira, assim, sobre essas 2 disciplinas que mudaram a minha forma de enxergar a educação física até de hoje também atender de uma maneira mais específica a biomecânica. Me ensinou muito isso. Agora, você saiu do judô, você fez a educação física e hoje você atende o público sênior. Você chama de público sênior, né? Sim, é isso? Exatamente. Por que você chama de público sênior? A gente porque fala de eu acho mais chique. É chique falar sênior, então. É chique. Que bom. Público sênior, né? Mas esse público, você sempre atendeu esse público? Esse sempre foi teu público, assim? Porque eu sei que você... eu te conheci já sendo, na verdade, fazendo parte de uma franquia. E aí e depois também, quando a gente foi se comunicando ao longo do tempo, né? Eu te conheço, então, desde 2010, mais ou menos, ali, que eu fui numa palestra sua junto com a sua equipe. E acho que eu nunca te contei isso, né? Te contei já? Não. Então vou te falar aqui, ó. Esses dias eu estava pensando, onde o André me conhece? Exatamente. Foi lá na live. Mas eu quero saber, eu te conheci aí como personal, já conto essa história aí pra vocês. Te conheço como personal. Mas eu lembro que você não atendia necessariamente ou exclusivamente, ou dava uma prioridade pro público de mais idade, público idoso. Como é que é isso para você hoje, assim? O que aconteceu para você hoje ser reconhecido como o personal, o professor desse público no Brasil inteiro? Sim. Como é que foi isso? A gente começa sabendo que a gente não gosta. Então eu não gostava de bola, me encontrei no judô. Hoje o meu esporte é escalada esportiva, aqui também não tem bola, né? Então eu descobri, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula de judô. E é óbvio que quando você entra na faculdade, você não começa a dar treino para a seleção brasileira de judô. Você começa a dar treino para criança, né, para escola, né? E daí ali eu descobri que eu não servia para dar aula para criança. Eu não dava conta das crianças. E ali eu comecei a repensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não dou conta de manter as crianças com atenção. Eu acho que quem consegue isso tem que merecer um Oscar, né? As professoras que dão aula para as crianças, eu acho que realmente são pessoas assim, num nível muito elevado. E daí eu entrei numa crise existencial. Cara, eu dei 6 meses de aula para criança. 6 meses. Eu chegava em casa, sexta-feira,
Era só sexta-feira que eu dava aula pra elas. Eu chegava em casa, sentava no sofá assim, cara, eu desligava, eu não acendia as luzes, não ligava a TV, eu ficava parado uns 30 minutos tentando me recompor. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E é tão importante, André, que assim, eu tinha uma proposta, um acordo com as pré-escolas, que eu recebia um percentual do que os pais pagavam, porque não existia judô nessas escolas, eu fazia um negócio lá com eles. Eu sei que isso em 2000, 2001, eu tava faturando mais ou menos R$100 a hora aula, para dar aula para criança. Gente, R$100 a hora aula, eu tô falando... Em 2001 você não tinha nem entrado na faculdade, ou você tinha entrado em 2001? Tava na faculdade. Que ano você entrou? Eu entrei na faculdade com 15 anos. Ah, você entrou com 15 anos. Isso aí você não contou pra gente? Não, na verdade, assim, eu fiz um vestibular só na minha vida, né? Eu tava passando na frente da faculdade, daí tinha uma faixa, matrículas abertas. Falei, vou fazer esse vestibular pra treinar, né? Só pra experimentar. Eu entrei lá, fiz a matrícula. Na hora de fazer a inscrição, ela falou assim: que curso você quer fazer? Eu falei, educação física. E segunda opção? Eu só vou fazer pra treinar, né? Ela, não, você tem que pôr segunda opção. Eu falei, educação física também. Ela, você preencheu os 2 campos, então tá certo, né? Daí eu fui e passei. Passei muito bem, por sinal. E daí veio a minha primeira decepção, né? Eu descobri que só com o 2º ano do ensino médio não dá pra cursar a faculdade, né? E daí descobri que tinha um supletivo que entregava o diploma em uma semana. Eu fui, me matriculei no supletivo, em uma semana fiz todas as provas, foi um desespero, assim, porque eu achava que não ia dar tempo, e consegui, cara. Consegui. Eu fiz aniversário de 16 anos na faculdade. Caramba, normalmente a gente entra com 17, né? Quem entra no tempo entra com 17. Você entrou com 2 anos antes. Sim, é porque legal. Daí foi o curso de inverno e tal. E aí em 2001 você já estava faturando mais ou menos R$100 a hora, que é o que hoje, cara, os professores que estão aqui nos escutando, muitos, se não, de repente, a maioria ganha menos que R$100 a hora. E nessa época, cara, assim, na empresa do meu pai teve altos e baixos, e essa era a época do baixo mesmo, né? Eu tinha carro quando eu entrei na faculdade, daí meu pai teve que vender o carro, vender tudo, eu tava com uma Honda Bis com pneu careca e com busca e apreensão. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a Honda Bis, eu escondia a Honda Bis na casa da minha avó, né? E daí eu dava essa aula de judô e ganhava R$100 hora aula, cara. E R$100 era a parcela da Bis. Mas eu tinha outras despesas para pagar, obviamente. Cara, e essa foi uma fase complicada, André. Porque, assim, eu descobri que eu tava indo dar aula pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Porque eu falei, eu tenho que parar de dar aula para essas crianças, senão eu vou morrer. Eu falei, tá, mas daí eu vou ficar sem dinheiro. Na hora que eu me percebi nesse conflito, eu pedi para um professor, para o professor Edson Palomares, para ele me colocar no estágio lá na Swimix. Eu falei, cara, coloca lá no estágio lá, por favor, né? Ele não conseguiu, eu tentei, fui com várias pessoas conversando até que eu consegui um estágio não remunerado lá na Swimix. E me encontrei, cara, dando aula para as pessoas mais velhas do que eu. Só que o estágio era não remunerado e eu teria que abrir mão do outro estágio. Aí que veio o dilema. Eu preferi ficar sem renda nenhuma, com a minha moto com busca e apreensão, atendendo pessoas que me davam atenção, do que atendendo as crianças que eu não tinha habilidade para atender. Só tinha o retorno financeiro. Só tinha retorno financeiro. E essa foi, assim, a maior dificuldade da minha vida, tomar essa decisão, cara. Então, mas aí nessa época você já começou a atender o público de mais idade? Então, o público de mais idade na academia vinha conversar comigo. Os adolescentes não vinham. Uhum. Então, daí eu comecei a fazer estágio na Swimix e na Athletic, né? Ao mesmo tempo. E as pessoas mais velhas, acima de 50, 60 anos, eles me davam atenção, ficavam me ouvindo. Quando eu pedia para eles fazerem uma coisa, eles executavam. Parecia mágica. Então, não fui eu que fui atrás deles, foi ao contrário. Eles começaram a surgir na minha vida. E daí eu fui buscando estratégias de atender eles cada vez melhor. Mas quando você começou os seus vídeos no YouTube, você não começou diretamente para eles, né? Não, porque você achava que eles não estavam no YouTube? Não, eu achava que eles não estavam no YouTube. Faz quantos anos? Qual o primeiro vídeo seu? Primeiro vídeo? 2001. 2001? É. Lá quando você estava no judô? Não, na Athletic Wellness. Quando eu fazia estágio. Você fez um vídeo lá? Primeiro vídeo. Eu peguei aquelas câmerazinhas tosca da Sony, assim, mas tosca. Cybershot. Cybershot. Que dava pra gravar, sei lá quantos minutos. Eu peguei aquela câmera, coloquei num tripé
E era a câmera de uma namorada ainda que eu peguei emprestado, porque eu não tinha câmera, né? E o tripé caiu, cara, entortou a lente da câmera, eu crack, encaixei a lente de volta e funcionou. Eu peguei e registrei, gravei uma aula de alongamento que eu dava em turma, que a maior parte eram idosos. Eu gravei essa aula e coloquei ela no Google Vídeo. Gravei e pus no Google Vídeo. Google Vídeo era uma plataforma do Google de vídeo antes do YouTube, do Google comprar o YouTube. Que o Google comprou o YouTube. Daí um dia o Google comprou o YouTube, o meu vídeo estava lá, mas ninguém assistia. Daí o Google resolveu parar com o Google Vídeos e pegou todos os vídeos do Google Vídeos e colocou no YouTube. Então você foi obrigado a ter um canal. Não, eles criaram o canal pra mim. E daí, de repente, cara, caiu na graça. Quando eu olhei, cara, tinha mais de 100 mil views, cara, aquele vídeo. Aquele seu vídeo? Tá, mas a partir desse momento, até o momento em que você passou a produzir vídeos frequentes, porque esse aí foi o primeiro. Mas quando é que você começou, então, a produzir vídeos frequentes? Eu tive uma empresa, né, que se chamava Holistic Training, que surgiu de uma aula de administração da faculdade. Na Faculdade de Educação Física, lá onde eu fiz, tinha uma disciplina de administração. E a gente tinha que criar uma marca e criar uma empresa. E eu sempre levava a sério os trabalhos da faculdade. Eu não fazia por fazer, eu fazia pensando em alguma coisa. Eu falei assim, já que eu tenho que fazer uma marca, eu vou fazer uma marca de verdade. Então eu peguei, fiz a marca, chamava-se Holistic Training. E daí eu consegui, depois que eu me formei, como eu já tinha a empresa, já tinha a logo, já tinha o projeto, já tinha o desenho, e eu tinha feito estágio nessa academia, eu consegui outros 2 sócios muito mais experientes do que eu. Eu tinha uma ideia e eles tinham experiência. A gente juntou a ideia com a experiência e criamos uma empresa. A empresa, a gente conseguiu um sócio investidor e tudo, foi bacana, né? Virou Holistic Training, se tornou Vibe Class, a gente chegou a umas 35 franquias no Brasil. Foi muito legal. E eu me dedicava... Foi aí que eu te conheci. Te acompanhava, via já você aparecendo nas revistas. Veja. Isto é. Isto é. Já vi foto sua na Isto é. Entrevista de capa. E aí eu fui numa palestra, tava você e mais uns 2 sócios seus, se eu não me engano. Onde foi essa palestra? Foi no estúdio de um deles, ali no Daniel. Ângelo Sampaio. Exatamente. Agora eu já lembrei da ali, situação. E aí vocês apresentaram essa oportunidade de franquia. Então, pensando... Veja, né? Isso era 2010, mais ou menos, 2009, eu acho, por ali. 2010. E você já estava com uma visão mais holística sobre a nossa profissão, a possibilidade, né? Porque ali era uma época bastante que a plataforma vibratória estava na moda, né? Era um conceito novo e tudo mais. E aí vocês estavam implantando um sistema que envolvia a plataforma, um painel, era X metros quadrados. Sim, a ideia era criar o consultório do professor de educação física. E eu conheci várias pessoas que compraram e que realmente deu muito certo também, né? Sim. Era o consultório do professor de educação física. Por N motivos, esse projeto ele prosperou, mas não da maneira como a gente esperava, né? Mas foi uma excelente experiência, porque nesse período... palestra na Fitness Brasil, IRSA, entrevista para Isto É, para reportagem da Capa, né? Entre vários outros grandes eventos que a gente participou. E foi muito aprendizado de criar uma empresa e fazer acontecer. Quando a empresa não deu certo, eu como sócio, eu queria ter lucro societário. Eu vi que não ia ter lucro societário, viver daquele prolabore não ia valer a pena. Eu resolvi voltar a atender como personal. E aplicar todas as técnicas que eu falava para os meus professores das franquias aplicarem, e eles falaram que era difícil. Eu falava assim, olha, tem que ter retorno, tem que ter avaliação, tem que ter feedback, tem que ter isso e aquilo. Falei, cara, eu vou pôr isso em ação. E eu coloquei em ação. E André, em questão de 3 ou 4 meses eu tinha minha agenda cheia de personal. Cara, eu lembro que você me falou isso. Você falou, eu vou colocar no Google. Eu vou fazer um anúncio no Google e vou colocar... e vou lotar a minha agenda. E foi isso que você fez. Na verdade, eu fiz várias estratégias ao mesmo tempo. Eu fiz visita para profissionais de saúde e médicos com uma pastinha, tipo aqueles vendedores de remédio, sabe? Eu cataloguei e visitei 80 profissionais de saúde, né? Entre médicos, nutricionistas, massoterapeuta, psicólogo, tudo que você possa imaginar. Todo mundo que eu já tive algum tipo de relação eu visitei, né? Desses, acho que foram uns 80,
Um só me indicou. Indicou pessoas que vieram até mim e fizeram. Uma pessoa só, que foi uma massagista, que nem curso superior tinha. Essa pessoa me indicou 8 clientes, e desses 8, se eu for olhar a árvore genealógica deles, chegou um momento que 30%, 40% dos meus clientes vieram dessa massagista. E ela era uma das últimas esperanças que eu tinha. Que legal. Vou aproveitar esse momento. Olha só. O profissional de educação física, quando ele recebe aquela cartinha do médico dizendo não pode agachar, ele fica pé da vida. Não é verdade? E eu falo isso pra eles, cara, que você até pode ficar, e eu também ficava, né? Como assim não pode agachar, não pode fazer leg press, fazer cadeira? Começa a dar aula pra gente daquilo que a gente estudou ou deveria ter estudado a biomecânica na prática. Só que eu falo pra eles o seguinte, que a cartinha, vamos ressignificar a cartinha, que ao invés dessa cartinha ser algo pra você ficar nervoso e rasgar ela e jogar fora, que tal você utilizar ela como uma carta de convite para você ligar para o médico e tentar fazer contato com ele e fazer uma parceria e mostrar o seu trabalho? Olha como é diferente de você simplesmente falar, não, isso não, escuta o que eu tô te falando porque eu sou mais importante do que ele, para o aluno, ou será que a melhor estratégia não vem cá, vou ligar para esse médico, vou abraçar ele e de repente se ele faz indicação, como você falou, de uma pessoa que indicou 8 e que se você abrir esse leque vai mais de 40 clientes, um médico desse que te atende, porque eu sei que, claro, não serão todos, mas um médico desse que te atende pode te dar dezenas de clientes. Dezenas de clientes. Um só, você basta um, só que para um às vezes você tem que visitar 100, conversar com 100, 200. Mas isso que você falou, André, é total verdade. Porque às vezes o médico ele fala assim, proibido agachar. Mas na cabeça dele, ele imagina aquele agachamento com 100% da massa da própria pessoa fazendo. É isso que ele enxerga no agachamento. E o joelho desviando. Daí eu sempre eu falo assim, cara, eu posso falar com o teu médico? Ele falou, pode. Escuta, é proibido fazer agachamento. Sentar e levantar ele pode? Ah, não, sentar e levantar ele pode. Eu falei, então beleza, entendi. Beleza, é que para ele sentar e levantar não é agachamento, né? Na teoria dele. Eles têm um outro vocabulário, uma outra forma de falar, né? Eu falo assim, nossa, então beleza, vamos seguir a recomendação do teu médico. Não vamos fazer o agachamento, só vamos sentar e levantar. Fechou. Né? Então, essa foi uma das estratégias. A segunda estratégia foi usar o Google AdSense lá, que hoje não tem mais o mesmo repercussão que tinha naquela época. Mas eu coloquei R$300 e surgiu um cliente. Coloquei mais 300 de anúncio e veio mais um. Eu falei, opa, cara, cada cliente que entra para mim, no primeiro mês ele me paga R$600. Eu falei, pô, eu tenho 100% de retorno no primeiro mês, só que o cara vai continuar treinando comigo. Daí eu tinha um dinheirinho guardado, eu peguei e coloquei 5 mil no Google de uma vez. E daí eu lotei a agenda. Né? E daí eu fiz uma outra estratégia também, que foi colocar a minha página de personal em primeiro no Google, que daí foi uma outra estratégia, mas isso é coisa de nerd, né? Cara, isso que você tá falando é demais. É que você falou que você começou com R$300, muitas vezes não é a realidade de quem tá começando também R$300, né? Eu comecei com R$10. R$10 no Instagram. Esse foi o meu valor. É mesmo. E passei para 20, e passei para 50, e passei para 100, e passei para 300. E hoje a gente faz dezenas de milhares de reais, milhares não, milhões, né? Para fazer investimentos onde a gente consegue mensurar esse retorno e verificar se está valendo a pena fazer aquele retorno, fazer aquele investimento, né? E é isso que o profissional tem que entender muitas vezes, né? Que ele não precisa começar com R$1.000, 300, 2.000, 5.000. Não, essa não foi uma realidade nossa. Né? A nossa realidade, você está falando, eu coloquei R$300, que já foi audaz. É que você já sabia um pouco o que estava fazendo. Tem que lembrar, eu já era empresário, eu tinha uma empresa com franquia. Só que naquela época, o meu sócio investidor, ele falou assim, cara, mas você vai aplicar... Na época eu queria aplicar no YouTube, no Google. E ele falou assim, cara, mas como que você vai ter certeza que ele vai entregar essa propaganda? Eu olhei pra ele e ele nunca deixou anunciar. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá foi fazer o anúncio. Entendi. Você não fazia anúncio na empresa. Não. Aí você fez na pessoa física. Fiz na pessoa física. Fez na pessoa física. E olha aí, uma oportunidade hoje pro personal trainer. Se ele tá no Google,
né? E se ele tem essas questões das palavras-chave, buscando as buscas no Google, né? Porque a pessoa vai buscar personal trainer na cidade dela, obviamente. Então, é uma boa oportunidade, né? Aí você tinha um site. E eu lembro também que você vendia um site, né? Era personaltrainercuritiba.net.com.br. Esse foi uma estratégia, cara. E é uma estratégia ótima também, né? Sim. Em muitas cidades, é engraçado porque vamos falar sobre isso agora, que em muitas cidades você tem o domínio, você até pode comprar aquele domínio. Por exemplo, personal trainer é uma cidade qualquer do interior, digamos. Sim. Então esse domínio está disponível. E ter esse domínio registrado no seu nome pode ser uma boa ferramenta para o Google te classificar quando alguém pesquisar personal trainer na cidade X. Não é isso? Sim. É que assim, tanto o Google como o YouTube, eles funcionam iguais. Quando a pessoa faz uma busca, quem que ele põe em primeiro? Quem normalmente resolve o problema do cliente. Então, quando a pessoa digitava Personal Trainer Curitiba, eu fiz uma estratégia de SEO para ficar em primeiro. Eu fiz uma estratégia, em 3 meses eu estava em primeiro, porque tinha pouca concorrência na época de personal, assim. Então eu usei toda a estratégia que tinha, estudei na internet, né, como fazer, coloquei meu site em primeiro. Só que daí, a pessoa entrava no meu site, me ligava e eu não tinha horário. E ele saía. E pesquisava de novo aquele mesmo termo no Google. O Google logo, eu falei assim, logo o Google vai entender que eu não estou resolvendo o problema das pessoas. Porque ela entra no meu site, ela sai e pesquisa o mesmo termo de novo. Logo, eu não resolvi o problema dela. Então, o YouTube e o Google, ele faz assim, quando ele mostra o cara em primeiro, a pessoa entra, ele não quer que a pessoa pesquise esse termo nunca mais, porque assim ele sabe que ele resolveu o problema do cliente. Simples. Eu falei assim, vai chegar um ponto que eu vou perder esse ranking. Então, o que eu fiz? Eu criei um site que se chamava também Personal Trainer Curitiba, que eu cataloguei os 50 melhores personagens de Curitiba e dei para eles de presente o anúncio para os 50 melhores. Daí, depois que esse site indexou e ficou em primeiro, eu comecei a vender anúncios nele. Porque eu falei assim, o dia que eu precisar de aluno, eu me coloco em primeiro. Pronto, tá resolvido. Dentro daquele site. Mas o meu site continuava em primeiro e esse Personal Trainer de Curitiba era em segundo. Tava ali, você ganhava de 2 jeitos. Um dos dois você ganhava. Sim. Cara, é fantástica essa estratégia. Mas olha só, eu tinha te feito aquela pergunta sobre o público idoso e agora, linkando isso ao YouTube, né? Porque eu quero saber, e a galera quer saber como é que você atingiu mais de 900 mil seguidores no YouTube, né? Eu lembro que você fala muito sobre um primeiro vídeo que você fez, ou um dos primeiros, já que o primeiro foi lá em 2001, um dos primeiros, você ensinando as pessoas a pularem corda, né? E de repente com uma qualidade não ideal, assim. O que você acha daquele vídeo? Qual a transformação entre o Aurélio do vídeo de pular corda pro Aurélio hoje fazendo vídeos que em 2 meses ultrapassam 1 milhão de views? É uma coisa, é muito aprendizado. É muito aprendizado. A primeira coisa, se você quer fazer qualquer conteúdo na internet, qualquer conteúdo, né? A estratégia, assim, que as pessoas pensam, falam assim, nossa, compra um microfone desse de R$4.000, uma câmera de 10 mil, contrata 10 funcionários e põe para funcionar. Gente, eu vou te falar, é insustentável, né? É insustentável, porque se fosse assim, o Magazine Luiza faria um canal no YouTube. Por que eles não fizeram? E foram lá e compraram lá o canal Tech. Porque é muito difícil criar um canal do zero. Por quê? Você tem que tornar esse canal ou essa estratégia sustentável por muito tempo. Para ele ser sustentável, você tem que fazer tudo sozinho. Você não pode contratar e terceirizar logo no início. Porque o meu canal do YouTube, ele ficou pelo menos 10 anos sem dar nenhum centavo de lucro. Nossa, Aurélio, mas tem que ter paciência para 10 anos. Depois você colhe os frutos. Mas assim, ficou 10 anos sem monetizar, André. Então, nesse período, eu gravava, eu fazia roteiro, eu editava, eu fazia capinha. Ah, mas eu tenho preguiça de fazer. Então, vai fazer outra coisa, né? Cada um decide, né? Cada um decide. Hoje, eu tenho uma pessoa que edita os vídeos, eu tenho uma pessoa que faz capinha, eu tenho uma pessoa que me ajuda com roteiro, eu tenho uma pessoa que me ajuda a filmar, eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer o cenário. Só que isso começou a acontecer só depois do vídeo número 100. Eu já tinha mais de 100 mil inscritos.
Como é que eu comecei? Fazendo edição da foto, porque inicialmente no Instagram só podia foto. Aí quando entrou vídeo, edição de vídeo, a copy, né, ou a escrita do post, o agendamento do post, aí vem stories, vem IGTV, legenda. Então, assim, todo o processo eu também passei. Todo o processo você faz manualmente e entende muito bem aquilo, porque como é uma profissão nova, colocar a mão na massa ali faz com que você entenda até com quem você posteriormente pode contratar, a qualidade de quem você contrata, né? Porque se você não está precisando de alguém para contratar, você não sabe muitas vezes se aquela pessoa vai efetivamente produzir algo de qualidade para você em relação a vídeo, em relação à imagem, em relação à edição. E a gente fez tudo isso manualmente, né? Com certeza, a gente fez isso do zero. Hoje, André, você tem quantas pessoas trabalhando direto e indiretamente com você? Hoje eu tenho 10 pessoas. Contando com aquele teu sósia que grava os vídeos no Instagram? O sósia. Eu não sei. É que aquele sósia é mais bonito que eu, né? Então é bom ele estar lá também. Mas olha só, são 10 pessoas contando a equipe dos cursos presenciais e do online. Né? Você hoje também, se você, nesse começo, a gente já falou, a gente fazia tudo sozinho. Hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Olha, diretamente trabalhando assim são 5. Tá? Só que indiretamente, que tem outros projetos em paralelo, que eu tenho sócios em outros projetos, outros braços, passa de 10 pessoas. Né? Passa de 10 pessoas. E nesse processo entre o primeiro vídeo e agora, pensando no Aurélio, na qualidade do conteúdo, não só da questão da equipe, da imagem, dos equipamentos, assim. Hoje, quando você vai fazer um vídeo, o que mais te atrai, assim, o que você busca com aquele vídeo efetivamente? Então, André, tem uma coisa que eu queria falar um pouquinho antes. É assim, todo vídeo meu que eu assisto, eu acho que ele tá horroroso. Eu odeio ouvir minha voz e odeio me ver em vídeo. Tanto é que para eu editar os vídeos era um horror. Porque eu não gosto do meu tom de voz, ouvir a minha voz, e não gosto de ver a minha imagem. E já foram mais de 600 vídeos. E até agora eu não estou satisfeito. Mas eu confesso que a minha mãe, as minhas tias adoram você. A minha mãe também! A minha mãe também gosta de me ver. E aposto quem está nos assistindo aqui também. Pergunta para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para o seu avô, se eles já não escutaram, já não viram o Aurélio lá no YouTube, já não fizeram uma aula com ele. Sensacional, sim, cara. Sensacional. Assim, eu falo assim, André, porque tem gente que fala assim, cara, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do meu vídeo. Quando eu faço, eu acho que não tá bom. Então quer dizer que você está no caminho certo, você tá que nem o Aurélio, né? E quando você achar, nossa, agora tá bom, é sinal que você bateu a cabeça em algum lugar, né? Ou você, sei lá, ficou maluco. Porque se você ficar esperando você ficar bom para começar a postar, eu não sei se você vai estar nessa vida ainda quando você começar, né? Então, é esse que é o conselho que eu quero dar. Quando eu vejo um vídeo de hoje, eu acho que ele está aceitável, mas tem muita coisa para melhorar. Mas quando eu comparo ele com o vídeo do Pular Corda, ele está absurdamente melhor, sabe? Absurdamente melhor. Só que a gente nunca está satisfeito e nunca está bom. E eu recebo crítica o tempo inteiro de colegas, gente tirando sarro, né? Mas por outro lado eu recebo muito elogio também de pessoas que estão se beneficiando com as coisas que estão acontecendo, né? Então hoje no canal, voltando àquela tua pergunta, eu tive que criar vários, como tem muito profissional de educação física assistindo, quando eu relutei muito tempo para prescrever exercício na televisão para um idoso, porque eu falo, será que ele vai fazer certo o agachamento? Será que ele vai fazer certo esses movimentos? Então eu sempre penso em 3 coisas quando eu vou criar um vídeo, nessa ordem. E tem que cumprir as 3. Primeiro é a segurança. Se esse exercício pode colocar a pessoa em risco, eu não coloco. O segundo é a diversão. Porque se for chato, ninguém vai assistir. Né? Porque eles não são meus alunos, eles são meus clientes. Aluno é aquele que o pai paga a mensalidade e você é obrigado a ir para a escola. Cliente é aquele que ele mesmo que paga e ele pode trocar de escola a hora que ele quiser. E no YouTube, para ele trocar de escola é facinho. Então, segurança, diversão e daí, resultado. O exercício tem que trazer algum tipo de resultado positivo para ele. Tem que cumprir os 3 e tem que ser nessa ordem.
Segurança, diversão e resultado. Se não tiver resultado, obviamente a gente não vai postar. Mas se não tiver segurança, se não for divertido, eu nem começo a fazer o vídeo. Né? Então eu cumpro esses 3 critérios. E uma segunda estratégia que eu tive para evitar com que as pessoas se machucassem foi criar os 4 níveis do canal. Nível 1, exercício fácil, sentado na cadeira. Nível 2 é em pé, se segurando na cadeira. Nível 3 é em pé, sem apoio. Em nível 4, a gente usa algum tipo de sobrecarga, por exemplo, um saco de arroz de 5 quilos. Né? Então, assim, a pessoa que faz do nível 1, quando eu solto um vídeo do nível 4, ela nem se atreve a abrir. Ela já sabe que aquele exercício não é para ela, é o código. Agora, a pessoa que está no nível 4, fala alongamento do nível 1. Ela fala, eu posso fazer, eu vou me espreguiçar, não tem problema. Sabe? Então, eu criei isso para aumentar a segurança do canal. Então, eu criei essas 2 estratégias. A primeira, das premissas de cada vídeo, segurança, diversão e eficiência, resultado. E os níveis, para também manter a segurança e também ser mais atrativo. Porque daí, eles sabem que ele vai conseguir fazer todos os exercícios, o cara que é do nível 1. E o do nível 4, ele fala assim, cara, eu não vou fazer esse agachamento do nível 1, eu vou procurar um do nível 4. Então isso, eu consegui organizar a estrutura. Isso fez o canal crescer cada vez mais também. Não, cresce exponencialmente, né? Como a gente falou, tá batendo 1 milhão de seguidores, probabilidade nos próximos meses, né? Sim, 2 meses. Crescimento. Eu tenho 3 milhões de visualizações por mês com uma média de 6 minutos. E o crescimento é de 40 mil seguidores por mês. Agora, quem tá começando e quer arriscar no YouTube, além dessa tua premissa de nem você, depois de 600 vídeos, não se gosta olhando e da sua voz. Né? Então, já temos por onde começar. Sem você ser, né? Você tem que simplesmente fazer o vídeo e postar. Né? Agora, além dessa estratégia, dessa premissa, o que mais precisa para começar? Então, para aquelas pessoas que acreditam, porque a gente já vai falar também sobre até as questões de ganhos, como é que funciona essa questão de ganhos e tudo mais. Mas, para quem está buscando, né, e crescendo, de repente, no canal, no YouTube, o que precisa hoje para começar, na sua opinião? Eu sugiro não começar pelo YouTube. Eu sugiro começar pelo Instagram. Eu fiz o caminho inverso, maneira aleatória, né? Porque acho que na época nem tinha Instagram. Mas por que eu falo para começar pelo Instagram? Porque no Instagram, você começa a fazer stories. Então você liga o teu celular, não precisa de microfone, não precisa de nada, você pega e grava, olha lá gente, eu tô aqui hoje fazendo isso daqui, e é um vídeo de 15 segundos. Daí você pode emendar 4 e fazer 1 minuto. E assim você vai treinando, olhando para a câmera e falar, organizar o seu raciocínio para falar. Tá? Daí eu sugeriria a pessoa começar a fazer live com um amigo. Nem que tenha uma pessoa só assistindo. Porque nessas lives aqui, eu faço várias lives no meu canal, mas para aprender com as pessoas. Então, sabe, eu falo assim, nossa, eu quero saber como que o André tá fazendo o Instagram dele. Então, ao invés disso, eu chamo o André, nossa, o que o André acha de agachamento para idoso? Ao invés de eu marcar um café com o André, eu marco uma live com o André. Falo assim, André, vamos conversar ao vivo? Daí eu vou te perguntar as coisas sobre agachamento, daí eu aprendo com ele. Só que daí assim eu vou treinando, só que vai ter 1, 2, 3 pessoas assistindo só, não tem problema, se não tiver ninguém assistindo, beleza. Eu tô treinando olhar para a câmera. O YouTube, ele já exige uma qualidade de áudio, uma qualidade de vídeo um pouquinho melhor e exige uma edição. E você acha que um celular hoje é o suficiente para a qualidade de imagem? Cara, olha só, eu gravo hoje só com celular. Cara, pessoal, escutem isso. Tem quase 1 milhão, tá batendo 1 milhão de seguidores no YouTube. Só com celular. E grava só com celular. Eu já tive filmadora profissional. Aqui tem um cinegrafista aqui, podcaster aqui assistindo a gente aqui, ó, do outro lado. Eu tinha uma Canon 80D com retorno, com lente Sigma top, abertura 2.8, tripé, igual esse daqui, forte, tal, alucinante, microfone sem fio, tudo aquilo que você possa imaginar, eu tive. Só que daí, a minha mochila de equipamento para eu sair para gravar era absurdamente grande, eu demorava para montar as coisas. Daí eu 20 peguei... quilos. Daí eu peguei e comecei a gravar com o celular
E daí melhorei a iluminação um pouquinho e tal. Eu falei, nossa, mas ficou quase igual. Então, mas se eu fizer só no celular, ao invés de fazer um vídeo por semana, eu posso fazer 3, porque é mais fácil. E daí eu comecei a aplicar a técnica do minimalismo. Eu fui pro nível profissional e voltei pro amador. Nossa, Aurélio, mas seus vídeos não são amadores. Sim, eu gravo em 4K. Hoje o celular filma em 4K, em 8K esse celular aqui que filma. Sabe? Mas eu exporto os vídeos em Full HD. Celular e, no caso do YouTube, o áudio tem que ter um microfone. Tem que ter um microfone. R$150. R$150 um microfone com fio. Boia. Boia, sugestão aí que a gente já segui essa sua sugestão, já comprei um boia, foi o meu primeiro microfone com fio, 5 metros de fio, né, 5 ou 6 metros. E você tem um sem fio boia hoje WM1, também, né? hoje eu tenho um equipamento mais profissional, né, microfone Sony também. Bom, então, câmera, microfone, uma boa iluminação que pode ser a própria luz, um tripé, pronto. Que pode ser um livro apoiado, assim, né? E em média um vídeo no YouTube, para quem está começando também, em média um vídeo de quanto a quanto que o YouTube tem considerado um vídeo interessante? Quem tem que achar interessante é a pessoa que está assistindo, não é o YouTube. Pensar então, para quem você está fazendo o vídeo. Exatamente. Se o vídeo resolve um problema em 2 minutos, melhor posta ainda. em 2 minutos. Melhor ainda. Agora tem gente que quer entretenimento. Ninguém quer um show de stand-up de 2 minutos. Agora, talvez se ele quer aprender a fazer uma panqueca de banana e você entregar em 2 minutos, talvez para ele seja eficiente. Tudo depende do que você está entregando. Você falou da panqueca de banana porque você tem um vídeo da panqueca de banana. Pesquisa aí, panqueca de banana. 1 milhão de views. Como fazer panqueca de banana. Aprenda a fazer panqueca de banana com uma pessoa que não sabe cozinhar. Mais ou menos isso. O Rafael, meu sócio, fala que quando você tá querendo saber fazer alguma coisa, você vai no YouTube e digita lá o que você quer fazer, você coloca primeiro assim, olha, menino de 12 anos te mostra como fazer tal coisa. Aí você sempre tem uma explicação bem simples daquilo, né? Cara, durante esse processo, obviamente, a gente tem fracassos, né? E não... Obviamente que... Veja, você entrou na faculdade em 2000 ou 2001? Cara, foi 2001. 2001. E durante esse processo a gente tem fracassos. Normal. Normalmente, para você ter as pessoas, para que elas alcancem efetivamente sucesso, muitas vezes até uma liberdade financeira, ganhem bem, elas precisam fracassar ou falir, muitas vezes, empresas assim 2, 3 vezes para que numa próxima oportunidade elas consigam atingir isso. Conta pra gente algo que durante essa tua trajetória foi difícil passar, mas que você de alguma maneira conseguiu contornar essa situação. Nossa, teve várias, cara, teve várias. A primeira delas, assim, foi esse meu primeiro estágio que eu fiz, né? Eu achava que eu era o melhor estagiário, né? Porque eu nunca faltei, nunca cheguei... Minto, teve um dia que eu cheguei atrasado porque eu sofri um acidente de moto, mas mesmo ensanguentado eu cheguei, com 5 minutos de atraso. E daí o coordenador olhou e falou, cara, vai embora pra casa, tá tudo sangrando. Porque daí, pô, acidente de trabalho, o cara tava vindo aqui, melhor ele vai pra casa, né? Mas, cara, eu fazia tudo que me pediam. Eu achava que eu era o melhor estagiário, tá? Eu não estou dizendo que eu era, eu achava que eu era. E daí eu achava que ia ser efetivado. E daí eu falei, cara, quando eu me formar eu vou ser efetivado nessa academia, tá tudo certo. Até que chegou um dia que eu me formei, eles falaram assim, então, Aurélio, tá acabando teu estágio, né? Você já sabe o que você vai fazer na tua vida. Daí eu falei, cara, não tem uma vaga aí pra mim? Não tem vaga. Daí eu fiquei puto. Porque daí o meu ego subiu a cabeça. Eu falei assim, cara, quero saber por que você não vai me contratar. Me conte aí o que eu fiz de errado, né? Daí ele falou assim, não, a gente não vai contratar ninguém e tal. Cara, ali a minha casa caiu, André. Minha casa caiu completamente. Porque era a melhor academia de Curitiba. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar lá. Meu sonho, meu projeto de vida estava dentro daquela academia. E como era a melhor de Curitiba, eu não me sujeitava a trabalhar em nenhuma outra menor. Porque, pô, tinha 3 alunos, tinha Ferrari. Quero trabalhar lá, pô. E daí eu falei, putz, não quero dar passo pra trás, né? E daí foi aí que, cara, eu entrei numa pira. Eu sentava pra tentar estudar, pra criar conteúdo, pra fazer. Cara, eu conseguia me concentrar 1 hora por dia. O resto do dia eu ficava divagando, assim, cara. Não conseguia produzir, não conseguia fazer nada, cara.
E foi que daí eu comecei a conversar com amigos, conversar. Foi aí que surgiu o Holistic Training, que eu resgatei aquele projeto da faculdade. E daí fui falar com os professores que eu conheci fazendo estágio. Aí eu descobri que eu fui um bom estagiário. Porque os 2 professores que tinham mais aluno de personal na academia me chamaram para ser sócio na época. E assim, 33% para cada um. Aí eu descobri que o problema não estava comigo. Eu falei assim, cara... E daí um dos alunos daquela academia que virou sócio investidor, que começou colocando 100 mil, mas daí o investimento acabou passando chegou a quase 2 milhões de reais em investimento. E era um aluno da academia, que me via trabalhando também. Então, às vezes, cara, se eu tivesse sido contratado pela academia, por exemplo, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu seria um personal lá da academia, bem remunerado, né? Cara, tem o livro Mais Esperto que o Diabo, que fala que todo fracasso carrega consigo a semente da vitória. E quando a gente pensa nos tropeços que nós demos, né, durante essa trajetória, seja na educação física, seja na produção de conteúdo, que a gente tem feito, você no YouTube, eu mais no Instagram, vamos considerar assim, apesar que a gente, né, transita nas 2 redes, a gente percebe que todos esses fracassos nos fortaleceram. Com certeza. Né? Para que a gente chegasse hoje nessa e estarmos hoje até conversando aqui, né? Falando sobre isso para profissionais, mostrando para eles que não foi uma maravilha durante toda essa trajetória. Você acabou de mencionar isso, né? Nessa trajetória que você falou, e a gente consegue enxergar pontos positivos dentro desses fracassos. Isso que é o mais legal, né? Claro. Isso que é... Se eu estivesse lá, eu não estaria aqui hoje, cara. E até a semana passada eu tava pensando assim, né? Tem alguma coisa no meu passado que eu gostaria de fazer diferente? Tá, mas se eu fizesse diferente, eu não estaria aqui hoje, né? Então, tudo que aconteceu, cara, até um trauma recente que eu tive há uns 2 anos atrás foi o divórcio, que foi assim um susto, assim, né? Ninguém quer, cara. Ninguém quer uma coisa dessa, né? Daí eu falei assim, até eu falei com o meu psicólogo, né? Meu psicólogo falou assim, cara, você já teve alguns problemas na tua vida, algumas coisas ruins que se decepcionou? Eu falei, sim. E pra onde essas coisas te levaram? Eu falei, pra um lugar melhor. Ele disse assim, Aurélio, você tem alguma dúvida que esse teu divórcio, a coisa vai te levar pra um lugar melhor? Eu falei assim, levando em conta o histórico, não. Eu falei, né? É porque tudo que aconteceu de bom é porque alguma coisa de ruim aconteceu e a gente fez uma melhoria. Isso faz parte. Isso eu tenho certeza. Depende de como você enxerga, né, para aquele cenário, né? Se você olhar para trás e ligar os pontos, você vê que você não conseguiria ligar os pontos se você não tivesse essas derrotas, esses fracassos. Fazem parte, né, desse processo. Só que aí que tá. A forma com que você olha para eles e se desenvolve, se fortalece a partir deles é o principal. Isso que é o bacana, né? Agora eu vou dar a dica para você fazer aquele corte e colocar nas redes sociais, sabe? Cara, quando alguma coisa de muito ruim acontece, alguma coisa inesperada acontece, eu olho para aquilo e penso assim, isso é uma boa oportunidade para... Parece uma coisa louca, mas vamos supor assim que, cara, eu perdi o emprego. Cara, mas isso é uma ótima oportunidade para eu tentar aquele outro projeto que eu estava tentando e não tinha coragem de fazer porque eu não tinha tempo. Ah, eu tive um divórcio. Cara, é uma ótima oportunidade para usar toda essa experiência de relacionamento que eu tive para conhecer uma outra pessoa, né? Cara, tantas coisas acontecem na nossa vida que você consegue completar essa frase. Quando alguma coisa de ruim acontecer com você que está assistindo aí, você repete. Isso é uma ótima oportunidade para... E complete essa frase. Eu tenho certeza que você vai conseguir completar essa frase e vai conseguir utilizar essa resposta que você mesmo criou para te alavancar na carreira. Muito bom. E qual é a ótima oportunidade para chegar nesse ponto, assim? Na verdade, o que eu quero saber é exatamente isso, assim, cara, hoje você tem muito sucesso no que você faz e tem, eu acho assim, quando a gente fala de sucesso, para cada um sucesso é uma coisa diferente, né? Mas quando eu particularmente, quando olho para você, eu vejo um cara de sucesso, um cara que tá crescendo muito, né? E que os profissionais se espelham também. Hoje eu posso considerar que você vive
muito do seu rendimento no YouTube também. O maior rendimento que você tem hoje é do YouTube? Se for considerar que tudo na minha vida gira em torno do YouTube, até o meu noivado, eu vivo de YouTube, né? Porque ela falou assim, eu namoro um YouTuber. Hoje quando você coloca qual que é a sua profissão, você fala YouTuber? Então, cara, depois que eu descobri que eles fazem upgrade quando a gente faz isso, eu comecei a colocar. Ah, é? No hotel? Porque você chega no hotel, você coloca YouTuber. Os caras falam, vamos ver. Porra, 1 milhão de inscritos? Vamos colocar o cara lá naquele fazer porque upgrade. Se ele fizer um vídeo, é isso? Entendi. Então hoje você é o YouTuber. Sim, só não tem vantagem. O dia que eu tava dando aula pra uma aluna, né? Ela falou assim, eu já tava gravando vídeo no YouTube fazia muito tempo, mas não ficava falando muito disso, né? Falava, mas não falava muito. Daí a aluna falou assim, cara, você não sabe o que a minha filha falou. Eu falei, o que ela quer ser quando eu crescer? Você não sabe o que ela respondeu? Eu falei, o quê? Ela falou, quer ser YouTuber. E ela falou isso pra você, falou pra mim, denegrindo. Daí eu falei assim, tá, e daí? Ela, não, Aurélio, pelo amor de Deus, não se ofenda. Hoje a minha filha pega o celular, cara, e começa, né? Olá, pessoal, hoje eu tô aqui, hoje eu vou fazer uma dança pra vocês, né? Aí eu olhava isso no começo e falava, cara, não é muito legal fazer isso, né? Até que o momento que eu parei pra perceber que eu tava fazendo isso junto com ela, eu fazia também, né? Engraçado que a gente não mede muito bem, né? Não entende muito bem essa situação. Cara, e dentro dessa ideia também eu quero saber se dá para viver, então, vive bem com essa estratégia, aquelas pessoas que querem, de repente, oportunizar aqui aqueles que estão começando, incentivar aqueles que estão começando. Olha, André, é assim, ó, eu vou te falar. Se for calcular a quantidade de horas que eu já dediquei no YouTube na minha vida inteira, e com o resultado que eu tenho hoje, dividir por todas as horas, talvez a renda não seja tão grande assim não, cara. Porque assim, foram uns 10 anos de trabalho no YouTube para ter o resultado que eu tenho hoje, né? Mas o resultado que eu tenho hoje, se for considerar que durante a faculdade você paga para estudar, e também, se você for dividir o valor que você gastou na faculdade toda a tua vida, para daí ver o teu salário, dividir e tirar aquela parte, tu também não ganha nada, né? Mas eu posso garantir, André, que assim, imagine que hoje 3 milhões de views por mês no YouTube. Daí você coloca 3 patrocinadores praticamente fixos, que é a Libs, que é um laboratório farmacêutico, a Nestlé, que está patrocinando o canal também, e a Telehelp, que é patrocinadores fixos, mais o Clube do Aurélio que estou vendendo, mais o Clube de Assinantes, que tem 2 mil inscritos, né? No Clube do Aurélio também tem bastante gente inscrita, e daí quando a gente soma aos cursos que eu estou vendendo, cara, realmente não tem como reclamar da renda, né? Nem um pouco mesmo. Agora, para chegar nesse ponto, tem que ser sustentável. Então, assim, se você não ganha nada com o YouTube, você não pode gastar nada. Você tem que fazer tudo por conta. Se você acha que, eu vou contratar alguém para editar, alguém para fazer, para começar do zero, né? A não ser que você seja um cara multimilionário, né? Para fazer isso. Mas, assim, para eu começar, no começo, assim, a cada 100 vídeos que eu fazia, dava audiência. Então você tem que ter paciência. Qual que é a média de... O YouTube, ele paga por views, considerando que algumas empresas investem para fazer aquela propagandinha de 5 segundos antes de começar um vídeo, né? Então, assim, a média, que disso depende... Que essa média varia de YouTuber para YouTuber, porque tem gente que anuncia no canal específico. Isso. E, na verdade, a maior parte dos anunciantes, se você faz anúncio no YouTube, você escolhe quem que você quer atingir, não qual vídeo você quer anunciar. E daí entra na concorrência da palavra-chave para aquele público específico, tá? Então, hoje no meu canal tá mais ou menos uns de 3 a 4 dólares para cada 1.000 views. 3 a 4 dólares para cada 1.000 views. Só que daí, assim, você tem outras fontes de renda também, né? Na verdade, essa rentabilidade, ela é só uma das, né? Não dá para esperar só isso, né? Legal. Cara, o nosso podcast chama Notável. E no final eu sempre pergunto para os profissionais notáveis que aqui eu trago 3 estratégias pensando no profissional da saúde. Nós somos profissionais de educação física. Para os profissionais de educação física, fisioterapia, que nos escutam bastante, 3 estratégias para que ele possa ser cada dia mais notável. O que você poderia falar dentro da tua experiência, dentro dos seus anos como personal ou hoje como youtuber, atendendo principalmente idosos? Quais são as 3 melhores estratégias para que
eles sejam notáveis? Olha, você me pegou de surpresa com essa, mas vamos lá. Eu acredito que um profissional liberal de sucesso, ele tem que ter 3 bases, né? Capacidade de comunicação, habilidade de falar para a câmera, falar com pessoas, habilidade de se vender. Tem que ter uma presença, né? Se eu viesse aqui com uma roupa suja, rasgada, ou sei lá, com uma outra cor que não fosse azul, eu coloquei azul só para agradar o André, né? A presença, não precisa ser roupa de marca, roupa cara, gente, mas roupa limpa, chegar cheiroso, cabelo arrumado, tá? E daí você tem os 2 e você tem o terceiro, que é a capacidade técnica, né? Então você precisa desses 3 pontos alinhados. Você precisa analisar hoje qual que é a tua maior carência, habilidade de comunicação, presença ou habilidade técnica. Então a minha dica é você chegar para as pessoas mais próximas de você e perguntar: qual que é a minha maior virtude? Conhecimento técnico, habilidade de comunicação, de venda ou presença? Porque às vezes você tem um personal que é bonitão, saradão, bonitona, saradona, mas não tem conhecimento técnico ou não sabe vender. Quando você está com esses 3 alinhados, você está super bem. Então eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta, chegue para os teus amigos e fale assim: cara, em qual dos 3 eu sou melhor? Em qual dos 3 você acha que eu sou pior? Pessoas que gostem de você. Porque se você falar assim, se for um cara que não quer te desagradar, ele vai falar que você é bom em tudo. Mas eu sugiro que você vá lá e pergunte para essas pessoas. Daí ali você vai ter uma noção. Uma coisa é o que você acha. E daí invista nisso. Se tiver faltando habilidade técnica, vai lá e entra pro Personal Trainer Academy. Gostei. Gostou, né? Se tiver faltando habilidade de comunicação, né, eu vou recomendar, faz um curso de programação neurolinguística com Ed Born, faz coloca o link aí na descrição, olha. Você pode fazer um curso de teatro, um curso de vendas, um curso de marketing pessoal, ou mesmo começa a se gravar no YouTube, no Instagram e começa a treinar. E se o teu problema for a imagem, vai tomar banho, cortar o cabelo, passar um desodorante, lavar a roupa, passar a roupa antes de ir, né? Porque parece besteira, gente, parece besteira, mas de nada adianta você ter um carro de luxo e tá tudo sujo. Tá? E os clientes percebem isso. Se você está todo alinhado, tem conhecimento técnico e sabe vender, sucesso garantido. Caraca, anota aí: conhecimento técnico, habilidade de comunicação e presença. É isso aí? Uhum. Muito bom. Cara, prazer, satisfação estar falando aqui com você mais uma vez. Para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast, a gente não pode ser, mas não é só mais ouvintes, né? Porque tem ouvintes e tem pessoas que assistem, não é verdade? Mas podcast, na maioria das vezes, a gente coloca no Spotify, ou por mais seja no YouTube também, a galera ouve aí. Cara, não tem nem o que dizer, assim, ser seu amigo hoje, você estar presente no nosso escritório, muitas vezes, a gente está se trocando figurinhas, sabendo o que está funcionando, o que não está. Isso para mim tem um valor muito grande. E também você está compartilhando um pouco dessa sua experiência, do seu sucesso hoje com os profissionais. Faz toda a diferença para que a gente juntos consigamos ver assim um futuro melhor para nossa profissão também, né? Eu acho que é isso que importa, é isso que eu fico feliz. Obrigado mesmo, Aurélio, você é um grande parceiro, cara, parabéns pelo seu trabalho. Galera que está nos assistindo aí, por favor, olha só, o foco dele é para o público idoso. Provavelmente você tem mãe, pai, avô, tio, tia que tem interesse em fazer algum tipo de exercício. Manda seguir lá o canal do Aurélio. Fala qual que é o seu canal, Aurélio. É bem difícil, chama Canal do Aurélio. Se procurar no YouTube, canal do Aurélio, vai achar? Não é nem mais Aurélio Alfieri? É, Aurélio Alfieri, canal do Aurélio. Canal do Aurélio. Se digitar canal do Aurélio, tem aplicativo também, e você vai encontrar. Boa. Então, Instagram, YouTube. Aurélio Alfieri, Aurélio Alfieri, Aurélio Alfieri. Aurélio Alfieri, vocês vão achar aí, vão fazer um bem danado para sua família também, para seus pais, mães, avós, tios, enfim. Valeu, Aurélio. Um abraço, nos vemos aí nos próximos dias no nosso escritório. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.